Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, orando ao Senhor, invocando o seu santo nome. Nosso amado Deus, nosso Senhor e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, nós aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, humildemente, para Te render graças e louvores por todo esse dia que o Senhor nos deu, por esse momento também que o Senhor nos congrega nesta noite para cultuarmos o Teu santo nome. Momento também o qual invocamos a Tua presença no nosso meio, a fim de que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor receba o louvor que irá ser ministrado a Ti, que o Senhor fale conosco através da leitura e da exposição da Tua santa palavra. Pai amado, também clamamos a Ti pelos nossos irmãos, aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja com eles, acalentando os seus corações, curando as enfermidades que se tornaram uma impossibilidade deles virem aqui nessa noite. Também aqueles que estão se deslocando para cá, que o Senhor possa trazê-los em paz, em segurança, livrando de todo mal, para que eles se juntem conosco nesse momento de louvor e exaltação ao Teu santo nome. Nós a Ti oramos, Senhor, com gratidão, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 123. Salmo 123. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 4 desse salmo, de forma alternada. Salmo 123, o cântico de romagem. Vamos ler todo esse salmo de forma alternada. A Ti, que habitas nos céus, elevo os olhos. Os olhos dos céus estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saciada do descargo dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do nosso cenário Novo Cântico 144. O hino Segurança e Alegria, o hino que diz que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Louvemos então o nome do nosso Senhor. Aleluia.
esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo Na cruz foi morto por mim. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Continuando, irmãos, então a leitura da palavra de Deus, agora no Salmo de número 124. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente a leitura no Salmo 124. Irei ler do versículo 1 até o versículo 5. Cântico de romagem, rei de Davi, diz assim a palavra de Deus, versículo 1 do Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Amém. O Salmo fala dessa tribulação, dessa dificuldade que o salmista, no caso Davi, passou, reconhecendo a sua necessidade de Deus e dizendo 2 vezes neste Salmo: se não fosse o Senhor, reconhecendo que só o Senhor é o Salvador dele, que também isso se aplica a nós. Somente o Senhor é o nosso Salvador. E nós podemos também dizer, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que seria de nós por conta do nosso pecado e por conta desse Deus santo e justo que nos convoca à sua presença nessa noite? Então, esse é o momento agora que nós iremos orar ao nosso Deus, confessando os nossos pecados, mas também agradecendo a Ele, porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Oremos então silenciosamente, logo após eu peço que o presbítero Juscelino ore audivelmente. Sim, meu Deus. Verdade, sim.
Amém. Vamos então continuar louvando e agradecendo o Senhor em forma de cântico, através do hino 145 do nosso hinário. Refúgio verdadeiro. O Senhor é o nosso refúgio verdadeiro. Louvemos ao Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. Poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Meus amados irmãos, vamos ficar em pé. Vamos continuar a leitura do Salmo 124, a partir agora do versículo 6 ao versículo 8. Eu lerei o versículo 6, os irmãos lerão o versículo 7 e juntos leremos o versículo 8 deste Salmo. O versículo 6 diz: Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Juntos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Podeis sentar.
Vamos continuar louvando ao Senhor com os salmos. Vamos louvar o Senhor com o Salmo 122, o Salmo 142 e logo depois o Salmo 19. Mas nesse momento também os irmãos poderão louvar a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Enquanto estamos louvando ao Senhor com os salmos, os irmãos poderão trazer seus dízimos e as suas ofertas.
Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor, nesse momento agora que iremos expor a sua santa palavra. Para esta oração, eu convido o nosso irmão presbítero Luiz Carlos. Verdade, Senhor. Amém. Amém. Ainda, irmãos, no livro de Salmos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 130, pouco depois dos salmos que nós lemos durante a liturgia. No Salmo 130, ainda incluso na seção que é chamada de Cânticos de Romagem, o Salmo 130 da palavra de Deus diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Irmãos, a palavra esperança é uma palavra muito bonita que nós usamos no nosso cotidiano, principalmente em momentos difíceis, momentos complicados. Nós dizemos às outras pessoas: olha, tenha esperança, espere. E ainda mais que você não saiba o significado dessa palavra, se eu pedir para você o que significa esperança, talvez você não saiba definir isto, mas você sabe que esperança está associada a expectativa. Expectativa de dias melhores, expectativa de uma melhoria, de uma mudança na situação em que a pessoa vive. E a palavra esperança, ela é muito usada nos nossos dias de hoje. As pessoas falam muito de esperança. As pessoas são pessoas que têm esperança, ainda que vivam num mundo que é praticamente sem esperança. Entendeu? As pessoas têm esperança, ainda que elas vivam num mundo sem esperança. Porque se olharmos o cenário do mundo, parece que não há esperança para esse mundo. As dificuldades que se levantam, os problemas sociais, problemas naturais, problemas econômicos. Parece que não há solução, parece que não há esperança para a humanidade. Mas as pessoas necessitam de esperança, e aí é que está o problema. Por quê? Porque como as pessoas necessitam de esperança, muitas vezes essa esperança se apresenta como algo assim impessoal. É uma palavra vazia, quase que sem significado. Por exemplo, aqui no Piauí nós geralmente dizemos um termo que é bastante conhecido. Os irmãos já ouviram e já falaram. E nós falamos mesmo. Eu mesmo falo muito. Vai dar certo. A gente geralmente, quando houve algum problema, a gente diz, não, vai dar certo. Mas muitas pessoas falam isso sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, ou pelo menos não sabem em quem está colocando a sua expectativa. As pessoas dizem, eu confio, eu espero,
mas eu não sei em quê, eu não sei em quem confiar, eu não sei em quem esperar, mas eu confio, eu espero. É por isso que muitas vezes a esperança das pessoas se manifesta em outras coisas. Por exemplo, se manifesta em dinheiro. A pessoa fica na expectativa, não, se eu tivesse aquele dinheiro, olha, os meus problemas estariam resolvidos. Ou então no trabalho, não, se eu conseguir aquela promoção, eu tenho certeza que minha vida vai melhorar, a minha família vai ser bem mais assistida. Ou, como nos últimos dias, aqui no Brasil, as pessoas têm colocado esperança em legenda política. Não, se determinado político ganhar A ou B ou C, se ele ganhar, o mundo vai ser um lugar melhor. Ou então as pessoas colocam esperança em si mesmo. Não, eu é que vou melhorar tudo. Eu é que vou fazer as coisas melhorarem para mim. O problema é que todas estas coisas acabam se manifestando como redentoras. Política, dinheiro, família, trabalho, si mesmo. Parece que são redentoras, vão salvar as pessoas dos seus problemas. Permita-me exemplificar um pouco mais. Tem gente que diz a seguinte frase: a educação é a última esperança para a humanidade salvar o mundo em que vivemos hoje. A educação é a última esperança para a humanidade salvar o mundo em que vivemos hoje. Irmãos, eu acredito que a educação é de fato um bem dado por Deus, e através da educação muitas coisas podem melhorar. Mas veja a força deste argumento. É como se a salvação fosse a última coisa mesmo. É a última solução. Estão dando à educação um local que não é o seu. Não cabe à educação ser essa última esperança. A educação não é isso. Não é a última esperança. Lógico, ela traz melhorias. Ela com certeza vai ajudar. Mas ela não é a última esperança para a humanidade. E isso, essa questão da esperança, o que eu quero trazer para os irmãos dessa noite é que essa necessidade de esperança é algo que está impregnado na sociedade. Porque, por exemplo, muitas músicas falam de esperança. Filmes, por exemplo, tem um filme de uma saga chamada Star Wars, Guerra nas Estrelas, que o filme mais icônico dessa saga se chama qual? Star Wars, Uma Nova Esperança. As pessoas necessitam de esperança. O mundo procura por uma esperança, por uma mensagem que lhe traga esperança. Mas veja, não é apenas o mundo como um todo, mas você. Você precisa de esperança. Você busca uma esperança. Você tem esperança em dias melhores. Você busca esperança para o seu coração aflito, angustiado, com problemas que talvez a pessoa que está do seu lado não saiba. Mas você tem buscado esperança para o seu coração. Você tem buscado esperança para ter felicidade em meio às tempestades que a vida tem lhe trazido. E não apenas você, mas o povo de Israel também necessitava de esperança. E esse salmo aqui, como diz que é um salmo, cântico de romagem, ele era cantado quando o povo realizava a sua peregrinação rumo ao templo do Senhor, ao Monte Sião, para adorar o Senhor. Então eles cantavam em meio às lutas que eles tinham, confiando que o Senhor os ouviria. E é por isto que este salmo é importante para nós, é importante para mim, é importante para você, porque nós também, irmãos, passamos por lutas, nós passamos por tribulação, e nós estamos numa peregrinação. Nós sabemos, de alguma maneira, que o nosso fim não é aqui e agora. E nós, então, precisamos de esperança para continuar na nossa jornada, para continuar na nossa caminhada cristã. Então, a mensagem deste salmo, se ela pudesse ser resumida, ela poderia resumir ela da seguinte forma: em meio às tribulações, em meio às lutas, nós devemos, primeiro, recorrer a Deus, esperar confiadamente nele e testemunhar de sua misericórdia. Em meio às tribulações, nós devemos recorrer a Deus,
e esperar confiadamente nele e testemunhar de sua misericórdia para conosco. E é isso que nós iremos ver neste salmo, dividido nessas 3 partes. A primeira parte, então, vai nos dizer o que? Em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações, nós devemos recorrer a Deus. E nós iremos ver isto do versículo 1 até o versículo 4. O versículo 1 diz o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. O salmista aqui, ele está falando de um lugar de lamento. Ele está acometido de uma tristeza imensa, de uma tristeza profunda, como ele diz, o termo, das profundezas. Isso aqui é meio que indica, né, o local de onde ele se encontra. Mas ele não está aqui no abismo, ou ele não está à deriva do mar, ou no fundo do mar, pelo menos não literalmente. Mas o que é que significa, então, essa expressão das profundezas? Essa expressão faz uma alusão às águas do mar, de fato, às águas das profundezas do mar. E é uma expressão recorrente nas Escrituras. Nós, inclusive, lemos o Salmo 124, se eu não me engano, e ela, no versículo 4, fala: as águas nos teriam submergido. E em outros salmos também vai falar dessa questão das águas encobrindo o salmista ou encobrindo determinado personagem. E essa expressão das profundezas ou águas que submergem a pessoa é uma expressão que alude ao juízo de Deus, ao distanciamento do Senhor. É como se a pessoa estivesse completamente distante de Deus. Qual é o lugar mais distante de Deus nas Escrituras? Nas profundezas, no fundo das águas. Quanto mais profunda a pessoa, mais longe de Deus. Por exemplo, lembre que o jardim do Éden ficava onde? O jardim do Éden ficava num monte bem alto. E qual é a maior distância, então, de um monte bem alto? As profundezas das águas dos mares. Sempre vai ter essa questão de geográfica nas Escrituras. Deus presente no monte, o pastor Jefté, inclusive, relembrou isso hoje na EBD. Deus presente no monte, e o lugar mais distante de Deus é nas profundezas, nas águas. Por exemplo, como Deus derramou o seu juízo no tempo de Noé? Através de um dilúvio, através de muitas águas que submergiram a terra. De onde Jonas também clamou por salvação, no fundo do mar, no fundo das águas, no ventre de um peixe. Então Jonas estava nessas profundezas também. Então, a figura da profundeza das águas aqui que o salmista usa, mostra a sua solidão, mostra o seu desespero, a sua agonia, a sua tristeza, por se encontrar longe de Deus. Ele estava longe do Senhor. E quem poderia, então, socorrer ele de um lugar assim? Ele não poderia por si mesmo. Ele tinha que recorrer a alguém. Apenas quem? Apenas o Senhor. E é isso que diz o versículo 2. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, apesar de sua situação adversa, ele não se priva, o salmista não se priva de buscar a Deus. E ele recorre aqui no versículo 2 a um artifício literário chamado paralelismo. Ele vai dizer duas coisas parecidas, mas a segunda coisa complementa a primeira parte do versículo. Ele diz: escuta, Senhor, a minha voz. E ele vai repetir agora, acrescentando algo: estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, a segunda parte do versículo intensifica o pedido do salmista. Ele necessitava que o Senhor atendesse às suas súplicas. Na segunda parte, então, ele mostra o seu desespero e a imensa necessidade que ele tem para que Deus lhe atenda o clamor. Isso, irmãos, mostra para nós, mostra para mim e para você, que não importa a situação que nós estamos, que nós nos encontramos,
nós devemos clamar a Deus, nós devemos recorrer ao Senhor. São, na verdade, nas nossas lutas diárias, nas nossas batalhas, nos momentos de solidão e de tristeza, que nós precisamos buscar ainda mais a Deus, a fim de receber auxílio e socorro em tempo oportuno. Mas como fazemos isso? Como nós vamos clamar a Deus pedindo auxílio nesses momentos de solidão? Nós, por exemplo, vamos fazer isso relembrando o nosso passado. Ó Senhor, entre aspas, ó Senhor, lembra do meu passado, daquilo que eu fazia para Ti. Não, não é assim. Ou então dizendo assim, não Senhor, eu vou melhorar a minha vida, eu vou resolver este problema, este pecado que eu estou enfrentando sozinho, e depois eu vou te buscar, eu vou ajustar essa área aqui da minha vida, e depois eu te busco. Não, não é assim. Não, você não consegue barganhar com Deus, nós não temos com o que barganhar com Deus, e não é assim que nós devemos fazer, e não foi assim que o salmista fez. Então, como foi que ele fez para se achegar a Deus? Veja no versículo 3 e versículo 4, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. O salmista, então, irmãos, para se chegar a Deus, ele reconhece a sua pecaminosidade. Ele confessa os seus pecados. Ele reconhece que ele não tinha com o que barganhar com Deus. Ele fala, Senhor, se observares as iniquidades, quem vai poder chegar à tua presença? Ninguém, porque só o Senhor é santo e todos nós somos pecadores. Então, o salmista recorreu ao quê? A misericórdia de Deus. O salmista clama a Deus a sua misericórdia. No final de tudo, irmãos, é apenas pela misericórdia e graça que nós podemos nos achegar a Deus. E o Deus das Escrituras é plenamente santo. Ele não admite pecado em sua presença. E ele é extremamente justo e aplica a sua justiça com todo vigor. Então não adianta irmos à sua procura com uma autojustiça. Você quer se achegar a Deus e pedir ajuda? Você necessita de Deus? Então reconheça o seu pecado e reconheça a sua dependência dele. Se vamos até ele por nossas obras, logo ele vai mostrar que nossas obras não valem nada. Nós estamos, na verdade, em déficit. Nós estamos devendo a Deus por qualquer obra que a gente faça. Elas não passam de trapos de imundícia. Então, qual seria essa escapatória? É o versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. É a misericórdia, irmão. É buscar ao Senhor o seu perdão. Ao contrário do que muitos pensam, que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, esse versículo aqui é mais uma comprovação de que é assim. Porque muitos dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus apenas da justiça. Ele não tem graça. Olha só, mas o versículo 4 diz o quê? Que com o Senhor está o perdão. É o mesmo Deus. Deus perdoa. E a sua maior manifestação de perdão, de fato, ocorreu através de Jesus Cristo. E veja só, Deus poderia ter sido plenamente apenas justiça. Ele poderia ter destruído Israel por completo. Não apenas os inimigos de Israel, mas Israel por um todo. Mas o Senhor teve misericórdia do povo. O Senhor sabia, por exemplo, o que as filhas de Ló fariam. E aí ele poderia não ter destruído apenas Sodoma e Gomorra, mas ter matado também a família de Ló. Mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia. O Senhor poderia ter destruído Davi, quando ele pecou publicamente. Mas o Senhor teve misericórdia de Davi. Então, irmãos, a maior evidência do amor de Deus repousa em sua misericórdia. Misericórdia para pecadores,
para pecadores como eu e como você. Então, trazendo algumas aplicações já nessa primeira parte do texto, a primeira aplicação que nós devemos ter, irmãos, é clame ao Senhor. Não se furte de clamar a Deus, não deixe de buscá-lo em todo o tempo. Você tem acesso a Deus através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Então, se você está passando por qualquer dificuldade que seja, clame ao Senhor. E clame a Ele buscando a sua misericórdia. Busque misericórdia a Deus. Clame a Ele dizendo: Senhor, eu sou um pecador. Eu necessito do Teu perdão e da Tua graça. Eu não tenho com que te oferecer nada, mas Cristo já pagou o preço por mim. E eu clamo a Ti por misericórdia. Então não deixe, irmão, de clamar ao Senhor e de buscar a sua misericórdia. Veja que o salmista, ainda que numa situação de profunda tristeza, em meio às lutas da sua vida, ele não deixa de recorrer a Deus, mas ele também espera confiadamente no Senhor. E é isso que precisamos fazer em meio às tribulações: recorrer a Deus e esperar confiadamente no Senhor, de quem procede a nossa salvação. E é isso que nós iremos ver agora no versículo 5 ao versículo 6. O versículo 5 diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O salmista usa aqui, nesse versículo, o uso da repetição, falando que a alma dele espera, aguarda no Senhor. E ele usa essa palavra alma, que remete o quê? À vida. A alma aqui não é apenas algo imaterial do corpo, não. Essa palavra aqui remete à vida. É como se ele dissesse o seguinte: a vida dele depende da resposta de Deus. A minha vida depende da resposta de Deus. Veja, ele está nas profundezas. Para ele não tem nenhum escapatório, a não ser clamar a Deus e esperar que o Senhor o responda, que o Senhor o atenda. Então, ele clama ao Senhor, o Deus do pacto, que é poderoso e fiel, e cumpre as suas promessas. Não é à toa que o verso termina com o quê? Eu espero na sua palavra. E veja só, esta não é uma espera em cima de uma possibilidade. Por exemplo, estou na parada de ônibus e espero que meu ônibus passe no horário. O que, se for aqui em Teresina, com certeza não vai ocorrer, né? Ele não vai passar no horário. Mas a pessoa fica na expectativa. Eu espero que ele passe no horário, para que eu chegue no meu trabalho. Não, mas a expectativa aqui do salmista não é essa espera assim, será que vai acontecer ou não? Não. É uma espera com a plena convicção, porque ele não espera em si, ele espera na palavra de Deus. E o Senhor não mente. O Senhor cumpre as suas promessas. Então essa espera é baseada na certeza, é uma espera confiante, não é uma espera de homens, não é uma espera em promessas vazias, mas é uma espera na palavra confiável do Deus do pacto. O salmista tinha noção que Deus honraria a sua palavra para a sua própria glória. Não era para a glória dos homens, não era para honrar o salmista, não. Deus honraria a sua palavra para a sua própria glória. E é por esta certeza, então, que ele diz o seguinte no Salmo 6: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Se no versículo 5, a alma do salmista é apresentada como dependente de Deus, aqui, na verdade, no versículo 6, ela vai se mostrar como uma alma que deseja pelo Senhor, uma alma que anseia pelo Senhor. Ou seja, a alma busca a Deus aqui, nesse versículo, não apenas pela necessidade, não é porque ele precisa apenas, mas é pelo prazer de estar
na presença de Deus, de um prazer de estar com o Senhor. E aqui, nesse verso também tem uma expressão que se repete: mais do que os guardas pelo romper da manhã. E isso indica o fato de que como pela manhã os guardas dos portões são mais atentos que as demais pessoas e mais solícitos em levantar-se para comparecerem em seus postos designados. Assim também, da mesma forma, a mente do salmista se prontifica com toda a rapidez a buscar a Deus e espera que a presença de Deus seja como o romper da manhã. Mas, além disso, essa expressão de que a alma dele anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, faz uma alusão pela espera que os guardas têm pelo amanhecer. Porque pela noite, irmãos, os guardas estavam ali postos, né, nos seus locais de trabalho. E a noite é o horário mais suscetível para ataques. Para pegar uma cidade de surpresa, a dificuldade de ver o inimigo, né? Então, a cidade ela é possível, é mais fácil de se atacar uma cidade pela noite. E os guardas estão ali prontos para defenderem, mas eles aguardam pela manhã a fim de quê? De que não haja ataque. De que antes que os inimigos chegue o quê? O sol. Chegue amanhã. E assim não haverá ataque durante o dia. Então os guardas estão ansiando pela presença do sol. Para quê? Para que não haja esses ataques. Mas, mais ainda do que os guardas esperam pelo romper da manhã, a alma do salmista anseia pelo Senhor. E ele espera pelo Senhor, sabendo que o Senhor o atenderá. E é esta confiança em Deus que vai iluminar as trevas mais sombrias das incertezas do coração do salmista, mas também das incertezas do nosso coração, da nossa dúvida. E o salmista, mais uma vez, ele faz uso dessa repetição para confirmar a veracidade e mostrar a ênfase nesse texto de que ele anseia pela presença do Senhor. O salmista, então, não apenas esperava pelo socorro de Deus, mas fazia isto com plena convicção de que Deus atenderia o seu clamor. Aqui também nós podemos tirar algumas aplicações. Primeiro, deseje estar na presença de Deus. Eu sei que nos momentos de tristeza, de angústia, muitas pessoas não querem nem sair de casa, mas faça esse esforço de buscar estar na presença de Deus, de cultuar o Senhor, de estar na presença de outros irmãos, ouvindo a palavra, cantando a palavra, como fazemos aqui, lendo a palavra, sabendo que o Senhor há de operar nas nossas vidas. Então, não se isole quando você estiver passando por esse momento de tristeza, de dificuldade, de lutas. Pelo contrário, busque ainda mais estar na presença de Deus. O salmista, ele ansiava, ele desejava estar na presença de Deus para cultuá-lo, sabendo que isto lhe traria o quê? Vigor e lhe traria esperança. E nós não podemos, irmãos, negligenciar estar no culto, buscando a Deus, porque cultuar a Deus vai ser esse alimento para a nossa alma. Vai fazer romper essas escuridões da tristeza, da apatia, da solidão. E podemos cantar, como o salmista canta no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Veja só, alegrei-me. Não é que ele estava todo o tempo alegre, parece que ele estava em outra situação emocional, mas quando foi convidado a estar na casa de Deus, ele se alegrou. Então que isso seja também verdade no nosso coração, que nós possamos nos alegrar ao sermos convidados, ao sermos convocados a estar na casa do Senhor. A outra aplicação que nós podemos tirar nesse trecho é: confie na promessa de sua palavra, confie na palavra de Deus e em suas promessas.
Leia toda a palavra de Deus, sabendo que tudo o que é dito será cumprido no tempo certo. Muitas coisas já se cumpriram e muitas outras irão se cumprir de acordo com a palavra de Deus. O nosso Senhor Jesus falou para confiarmos nele. Ele disse o quê? Em João 14, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E ele continua dizendo, e eu vou vos preparar um lugar, mas depois eu vos buscarei. Então essa promessa é real, ela não é uma promessa vazia. Ela não é uma palavra de efeito. É algo que o Senhor vai cumprir na nossa vida. E nós então podemos confiar em suas promessas. E a outra aplicação, irmãos, é não deixe as circunstâncias da vida regerem a sua fé em Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que vivemos nesse mundo de dificuldades e nem todos os dias são os melhores dias da nossa vida. Na verdade, há muitos dias de luta, muito mais do que os dias de glória. Mas nesses dias de luta, nós não podemos deixar a nossa fé arrefecer, enfraquecer, diminuir. Então as circunstâncias não podem reger a nossa fé. Eu lembro de uma frase que diz o seguinte: a noite é sempre mais escura um pouco antes do amanhecer. O que essa frase me faz pensar é que nem sempre será fácil confiar em Deus. Na verdade, haverá noites bem escuras. Mas como essa frase nos faz lembrar que há um amanhecer, e na verdade é o que a palavra de Deus nos diz aqui, haverá um amanhecer, haverá um romper da manhã. Por isso, nós não podemos deixar a nossa confiança em Deus condicionada às circunstâncias, mas sim alicerçada na sua palavra, sabendo que por mais complicada que a situação esteja, o Senhor agirá e nos socorrerá. Então, o salmista, numa situação de profunda tristeza, em meio às tribulações, não deixa de recorrer a Deus, não deixa de esperar confiadamente no Senhor e na sua palavra, mas ele também faz o quê? Ele testemunha da misericórdia e graça de Deus. E é por isso que precisamos fazer, em meio às tribulações, além de recorrer a Deus e esperar confiadamente nele, nós precisamos também testemunhar da sua misericórdia. E esta é a conclusão do texto. Versículo 7 e versículo 8, que diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. O salmista, irmão, ele não se conteve com a sua esperança. Veja que ele começa o salmo dizendo nas profundezas, na sua aflição. Aí depois ele é reacendido pela esperança em Deus. E ele conclui o quê? Convocando o povo de Israel a confiar em Deus. Então ele não se conteve na sua esperança, mas ele agora se dirige à nação de Israel. Havendo ele experimentado o perdão divino, o salmista agora apela para Israel, para o fim de quê? Que Israel deposite também a sua confiança no Senhor. E aqui nós temos uma palavra muito importante que o salmista usa neste salmo. Ele usa a palavra misericórdia. E nós entendemos o que é misericórdia, né? É não recebermos aquilo que merecemos. Essa é a definição que nós usamos, mas o sentido também da palavra no seu original significa o quê? Amor inabalável. A misericórdia de Deus, então, é um amor inabalável. Ou seja, ainda que as profundezas das águas nos atormente, ou que a dificuldade seja enorme para nós, o amor de Deus, ele é inabalável. Mas vai um pouco além disso. Na verdade, um pouco não. Vai muito além disso.
O contexto aqui do versículo fala sobre a pecaminosidade da nação. O salmista sabia da misericórdia de Deus ali no versículo 3 e 4, quando ele fala das suas iniquidades. E agora no versículo 7 e 8 ele fala da iniquidade da nação de Israel. A nação, então, do povo de Deus estava sofrendo por conta dos seus pecados. A história, mais ou menos, era assim: Israel estava com Deus, Israel pecava, o Senhor aplicava a sua justiça sobre Israel, Israel se arrependia. Então, o salmista testemunha agora ao povo sobre o amor inabalável de Deus. Este amor que rompe as garras do nosso pecado e concede redenção a nós e ao povo de Deus. Como diz a continuação do versículo 8, na verdade, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Aqui o salmista reitera e conclui seu pensamento, mostrando a Israel de onde procede a verdadeira esperança. De onde vem a verdadeira esperança? Da redenção que vem do Senhor. E aqui mostra-se também a real necessidade da nação de Israel. Perdão sobre todos os pecados. O povo de Israel lamentava por diversos fatores. Lamentava por conta das condições de vida, por conta dos trabalhos pesados, mas o que de fato o povo de Israel precisava era do perdão de Deus. E isso, irmãos, também é o que nós precisamos. Nós temos necessidades emocionais, necessidades físicas, materiais, mas o que nós de fato necessitamos, em última instância, é do perdão de Deus. É da sua misericórdia, é da sua graça sobre a nossa vida. Você pode fazer uma lista, por ordem alfabética, por data, daquilo que você precisa. Mas no topo dessa lista, independente do que venha depois, no topo desta lista está a necessidade que eu e você temos do Senhor. E nós necessitamos do nosso Deus, necessitamos do seu perdão. Então, a informação do salmista aqui, neste salmo, é para levar o povo ao arrependimento. Mas então, como Deus manifestaria essa sua misericórdia e a sua obra de redenção? Através de Cristo Jesus, como já falei. É através de Cristo que aplica o seu perdão sobre nós. Como disse o apóstolo Paulo em Tito, no capítulo 2, versículo 14, foi Ele, Jesus Cristo, quem deu a si mesmo por nós, para redimir-nos de toda impiedade. Então, é através de Cristo, da sua morte expiatória, da sua morte sacrificial, a verdadeira redenção flui da livre graça de Deus, como nos fala Romanos 3, 23 a 25 e Efésios 1, 17. E o perdão de Deus é baseado no sacrifício de Cristo pelo nosso pecado, como nos diz 1 João 2, 2. Cristo se entregou por nós. Nós podemos confiar na salvação que procede do nosso Senhor. E a nossa redenção, irmãos, então depende de pertencer pela fé ao verdadeiro Israel de Deus. Pois nem circuncisão e nem incircuncisão significa algo. O que conta é o quê? Uma nova criação. Gálatas 6:5. Uma nova criação a partir do nosso Redentor, Jesus Cristo. Nós temos algumas aplicações também aqui nessa parte do texto. A primeira, que na verdade é também um resumo de todas as outras aplicações, é: espere confiadamente no Senhor. Não deposite sua expectativa em relacionamentos, ainda que sejam coisas boas que Deus nos dá de fato. Ou não deposite as suas expectativas no trabalho, numa promoção, ou em outras coisas correlatas, que são coisas boas, mas não são, na verdade, a última salvação para a humanidade.
a última salvação para a sua vida. A última salvação para a sua vida é o Senhor. Então espere confiadamente nele. Não confie, usando ainda essa aplicação, não confie que sua alegria dependa de coisas que você pode perder. Esta é uma frase que foi dita por um literato cristão, que já foi divulgada por todo o meio social, mas que traz essa verdade. Não deixe que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder, porque quando você perder, você vai perder a sua felicidade. Mas se a sua felicidade está no Senhor, se a sua esperança está no Senhor, então a sua esperança está bem guardada. Então espere confiadamente no Senhor. E a outra aplicação é: confesse os seus pecados a Deus. O texto nos diz isso. Assim como o salmista impôs para o povo de Israel, nós também devemos fazer na nossa vida. Confessar os nossos pecados a Deus, buscando o seu favor e a sua misericórdia. Ele redime a iniquidade do seu povo. Cristo já padeceu na cruz, sofrendo por conta, irmão, das nossas iniquidades. Então, se você já está em um relacionamento com Cristo, se você já professou a sua fé, então continue a confessar os seus pecados a Deus, buscando santificação prometida por Deus pela ação do Espírito Santo na sua vida. Não deixe de confessar os seus pecados ao Senhor. Mas se você ainda não está num relacionamento com Deus, se você ainda não professou a sua fé, considere o quanto antes para a sua vida se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados a Deus, porque essa é a última necessidade, de primeira, é aquilo que você mais precisa, é confessar os seus pecados a Deus e clamar pela sua misericórdia, pelo seu amor inabalável, que só Deus tem para com o seu povo. E a última aplicação, então, é: anuncie sobre a obra de redenção. Foi o que o salmista fez aqui. Ele anunciou sobre a salvação para o povo de Israel. E isso faz parte, irmãos, do nosso processo também de caminhada cristã, de vida cristã, de esperança no Senhor. Nós não podemos nos furtar de anunciar a redenção de Deus às pessoas que convivem conosco, que precisam ouvir sobre essa esperança que nós temos através de Cristo Jesus. Nós temos familiares, amigos que estão passando por diversos problemas, por lutas, por suas tribulações, suas questões pessoais, e eles necessitam ouvir que há um Senhor, há um Salvador com um amor inabalável. E nós precisamos então anunciar a obra de Deus para essas pessoas, para que eles também venham a conhecer a história de redenção que só Cristo pode proporcionar. Você que está aqui nessa noite, você pode estar num momento de tristeza da sua vida, pode ser que haja um problema na sua família que você não encontre nenhuma solução. Você pode fechar os olhos e pensar: meu Deus, o que será de mim quando acabar o culto? O que será de mim amanhã na segunda-feira no meu trabalho, quando eu tiver que resolver aquela questão? Pode ser que haja algo que esteja roubando a sua alegria. Eu quero lhe dizer que Deus é quem nos sustenta. É Ele quem te sustenta, e assim como o sol se levanta todos os dias, assim também o Senhor certamente atenderá aqueles que o buscam. Não estou dizendo que os seus problemas serão totalmente resolvidos, que essa sua doença vai parar de repente, que esse problema amanhã simplesmente vai amanhecer como se não existisse. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o Senhor trará paz e acalmará os corações contritos, arrependidos, que o buscam.
O Senhor ouve o clamor daqueles que derramam o seu coração na sua presença. Então, clame a Deus no seu momento de dificuldade. Quero terminar, irmãos, as minhas palavras relembrando justamente isso, que nós vivemos no mundo caído. Nós vivemos num mundo com problemas e situações difíceis que sempre serão constantes na nossa vida. Pode ser que num determinado momento da vida pare, mas logo depois vai se iniciar um outro problema, uma outra dificuldade. Porém, como eu citei aqui no decorrer do sermão, a noite é sempre mais escura, um pouco antes do amanhecer. Então, confiemos, mas não numa força impessoal ou em elementos que prometem uma solução e felicidade, mas que não cumprem o papel de redenção. Confiemos no Senhor, no Deus da nossa salvação. O que fazemos, então, quando as dificuldades batem à porta da nossa vida, da nossa alma? Nós devemos recorrer a Deus e esperar confiadamente nele e testemunhar de sua misericórdia para conosco, sua misericórdia para aqueles, e testemunhar da sua misericórdia para aqueles que precisam ouvir sobre a obra de Cristo. E essa obra de Cristo, ela não se resume nesta vida de aqui e agora. Como Paulo disse na epístola aos 1 Coríntios, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes de todos os homens. Todavia, nós cremos em Cristo, num Cristo que morreu, num Cristo que ressuscitou e num Cristo que trará plena redenção à nossa vida e ao mundo. Cristo voltará. Cristo vai consumar a sua redenção. Cristo vai acabar com todos esses problemas, com todas as dificuldades, com toda a dor, com tudo aquilo que nos causa choro. Então, que esta esperança ilumine os nossos corações e nos auxilie a enfrentar as tribulações da nossa vida. Que o Senhor assim aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém. Vamos nos levantar, vamos orar ao Senhor e entoar depois da oração mais um cântico. Nosso amado Deus, assim como a Tua palavra nos diz que nós não podemos nos apresentar diante de Ti por conta das nossas iniquidades, confiando nas nossas obras, nós, na verdade, nos chegamos a Ti, em nome de Cristo Jesus, para clamar, Senhor, a Ti pela Tua misericórdia e pela Tua graça, porque nós somos pessoas fracas e o Senhor sonda o nosso coração. Ó Pai, Tu sabes as dificuldades que temos enfrentado, as lutas contra o nosso pecado, as lutas contra as nossas questões emocionais, pessoais, e Te pedimos, Senhor, que haja no nosso meio, haja no nosso coração, que a Tua palavra seja aquele firmamento pelo qual a nossa vida esteja fundamentada, que a nossa esperança não esteja em nenhuma outra coisa, a não ser em Ti e na promessa de redenção que Cristo Jesus dá a nós. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, continue a atuar na nossa vida, nos fazendo relembrar da Tua palavra e nos dando força a enfrentarmos qualquer tribulação. Que o Senhor assim haja no nosso meio, porque oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino de número 400 do nosso Inário Novo Cântico. Certos de fruir as bênçãos.
Nosso amado Deus, nosso Senhor e Salvador e eterno Pai, nós também te louvamos por esse momento de culto que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Momento que podemos nos reunir como teu povo para louvar o teu santo nome, orar-te clamando por misericórdia e graça pelas nossas necessidades, mas também ouvir a tua santa palavra, Senhor. Que ela fique nos nossos corações e que, à medida que a semana se passe, nós possamos meditar na tua lei, nos regozijando nas tuas palavras, nas tuas promessas, e que, se for da tua vontade, no próximo domingo também estejamos reunidos como teu povo para cultuar mais uma vez a ti, até que Cristo volte e nos leve para estar na tua presença eternamente. Ser conosco, Senhor, pois a ti clamamos no nome do nosso Redentor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Tenho alguns avisos, mas antes dos avisos, queria saudar os nossos visitantes nessa noite. Sabemos que tem alguns irmãos também da primeira igreja que estiveram aqui. Nós queremos dizer que vocês são bem-vindos no nosso meio e espero que também tenham se sentido à vontade. E aqueles que já nos visitam uma segunda vez, como o pastor Jefté diz, já são de casa. Então, sintam-se também mais à vontade ainda em estar no nosso meio. O primeiro aviso